Olá, amigos e amigas, sou a professora Luciana Sávio. Para quem acompanha as minhas publicações, eu andei um pouquinho afastada, porque eu estava trabalhando, pesquisando, buscando vivenciar situações que me proporcionassem e que me proporcionem aprendizagem, para eu poder tecer algumas considerações que possam ser significativas, que possam contribuir aí com vocês que estão me ouvindo. Bom, a questão que eu coloco hoje é uma análise sobre alguns comportamentos que a gente chamaria de comportamentos padrões, ou comportamento padrão, que ainda é exigido pela sociedade de um modo geral, mas que precisa ser questionado sobre os seus reais objetivos. E um desses comportamentos é o sentar-se à mesa. Bom, a gente sabe que, historicamente falando, as famílias hoje, né, estão bem diferentes do que eram há 50, 100 anos atrás, né, onde todos se reuniam em torno da mesa para se sentar, tinha horário de almoço, horário de jantar. Levar isso para a questão acadêmica, para a questão escolar, para a questão pedagógica, porque eu sou pedagoga, sou professora especializada em pessoas com deficiência. Fui professora da rede regular durante muitos anos e pude experimentar a vivência com pessoas, com alunos, com diferentes tipos de habilidades, de transtornos e de comportamento. E eu vou falar uma passagenzinha muito breve para fazer uma introdução no que eu vou dizer, que eu não quero me estender demais. Recentemente, há uns 2 anos atrás, meu netinho tinha 4 anos de idade, eu fui fazer uma visita à escola onde ele ficava, né? Uma escola de recreação, né? Como deve ser, uma escola para 4 anos. E eu cheguei na portaria da escola, avisei que eu queria dar uma olhadinha nele, né? Nas atividades que ele estava fazendo. Imediatamente a secretária ali na portaria me pediu para aguardar um pouquinho, entrou e depois de uns 2 ou 3 minutos ela voltou e disse: então agora a senhora pode entrar. Quando eu entrei na sala, eu me deparei com uma mesinha redonda e as crianças sentadas em torno da mesa, e um deles era o meu netinho. E eu vi que ele se virou para mim, muito pausadamente, e tentou sorrir entre dentes de uma forma muito pouco espontânea, eu diria assim. E os outros aluninhos também estavam sentados com papéis sobre a mesa, que eu não vi muito bem o que era. Eu cheguei próxima, a professora ali sentada, nenhum deles se levantou, e cumprimentei a todos, né, para não atrapalhar, evidentemente, as atividades, e saí. Bom, claro que eu fui analisar depois a situação e vocês devem estar, talvez, se perguntando como é que foi isso, como é que foi essa experiência? Era isso que você esperava encontrar? Não era isso que eu queria encontrar. Na verdade, uma criança de 4 anos... ela não necessariamente precisa permanecer sentada por um longo tempo, né? Nenhuma criança, porque as crianças, de um modo geral, que não têm, é claro, nenhuma deficiência física que as limite, que as impossibilite de se locomover, as crianças, de um modo geral, elas são hiperativas. E algumas possuem o transtorno de hiperatividade, chamado de TDAH, onde essa hiperatividade, muitas vezes, atrapalha a aprendizagem, mas não porque a criança não consiga aprender ou se concentrar, é porque muitas vezes essa hiperatividade ela é cortada, ela é podada, e a criança não consegue se concentrar se ela estiver parada e sentada. Estou dizendo isso com propriedade porque eu vivenciei pessoalmente essa situação, né? E de um modo geral, hoje, quando a criança ingressa no primeiro aninho, né, ela tem 6 aninhos de idade apenas, ainda é uma criança. E segundo a própria BNCC, né, a criança ela tem que ter como prioridade no ambiente escolar a possibilidade de conhecer, de explorar, de conhecer a si própria, de conhecer o ambiente, de explorar esse ambiente, de brincar. É isso que ela precisa fazer. Eu tenho ouvido com preocupação alguns especialistas, alguns professores dizendo: nossa, eu passei 1 ano tentando fazer aquela criança sentar. Que
perda de tempo. Porque ela tem dentro dela essa essência. A criança, de um modo geral, na medida que ela vai crescendo, se ela não tiver um transtorno, ela tende a se acomodar mais, até porque ela vai ter mais estímulos que vai mantê-la sentada. Porque, gente, ninguém se mantém sentada sem um estímulo apropriado para que isso seja feito. Digo ninguém, sobretudo quando eu me refiro ao ambiente escolar e à fase da infância. Não é verdade? Então você que é pai, você que é mãe, às vezes você pensa, nossa, tomara que meu filho esteja sentadinho, bonitinho na escola. Será? Será que esse é um comportamento que realmente leva a algum desenvolvimento? Porque sentar-se é uma coisa fácil, porque não depende de muitas habilidades complexas. A pessoa, volta a insistir, que não tem nenhuma deficiência, ela vai imitar o outro. Né? Porque numa sala de aula regular, a maioria das crianças está sentada. Então, o outro aluninho hiperativo, ele vai, naturalmente, saber que ele tem que se sentar também. Só que alguns têm dificuldade de permanecer muito tempo sentados. E quem de nós, né? Uma cadeira que às vezes não é muito confortável, também não tem às vezes a necessidade de levantar, de se alongar um pouco, né? De andar um pouco. E isso às vezes é considerado pelo professor como uma desordem. Mas o que é pior, às vezes é considerado pela sociedade, né? O sentar-se como um comportamento padrão, natural, que tem que ser vivenciado e ensinado na escola. E eu pergunto mais uma vez, com qual objetivo? Não é? É claro que precisa saber que existe a hora de sentar, né? Mas fazer da habilidade de se sentar um objetivo principal, que eu tenho visto acontecer muitas vezes, pela fala que eu tenho escutado, isso não é legal. Isso não é bom. Isso não leva a absolutamente nada, nem a lugar nenhum. Então, pais, diretores de escola, professores, é muito difícil administrar uma situação onde os alunos estejam andando, onde estejam se desenvolvendo, se locomovendo, onde estejam... É mais difícil, não resta dúvida, né? É mais fácil, às vezes, você impor uma situação em que eles permaneçam sentados, embora isso não lhes dê prazer. E sem prazer, eu já falei disso antes em outros vídeos, a aprendizagem não se acomoda dentro da gente, a gente tende a esquecer aquilo que a gente aprende quando a gente está se sentindo mal, né? Eu já falei disso outras vezes. Então, assim, vamos repensar essa história do sentar. Sentar ou não sentar? É uma questão de momento. E quanto mais curto esse momento, melhor, né? E quando se fala em crianças com deficiência, gente, é mais grave e preocupante ainda esse sentar-se forçadamente. É muito comum você ver em salas de aula, né? Mesmo de escolas de educação especial, onde você tem as carteiras ali comuns, como em qualquer outra escola, e às vezes são só carteiras. Eu mesma já me deparei com essa situação, onde você encontra carteiras e mesas e cadeiras e só. Como se o objetivo do professor ali fosse o de fazer simplesmente a criança se sentar. E isso não tem um objetivo saudável. Tá? É claro que ela deve aprender a se sentar, sim, até para que os pais, quando saiam, quando vão numa praça, que o filho se sentem, mas isso é um processo natural, né? A gente precisa respeitar a essência da criança. Como é que se faz para ter um vínculo com uma criança e para você ensinar comportamentos? É preciso, em primeiro lugar, conhecer muito bem essa criança e respeitar a sua essência, a sua natureza. Tem crianças que não têm a natureza de permanecer muito tempo sentada. E principalmente a criança com deficiência, com algum tipo de transtorno, seja autismo ou seja uma deficiência intelectual acentuada, que ela não quer realmente, não está nem aí para os padrões. A verdade é essa, né? Ela não tem essa inteligência interpessoal, intrapessoal desenvolvida ao ponto de esperar que os outros vão olhá-la com crítica e ela vai se sentar para agradar os outros. Muitas vezes essa criança não tem isso.
E quando você força isso, você bloqueia outras habilidades. Isso são coisas que eu já vivenciei com os meus alunos, tá? E vivencio hoje, muitas vezes, com diretores de escola ainda, com professores que ainda veem em alunos todos sentados, enfileirados ali, como se fosse um exército, né? Quem vê algum benefício nisso. E volto a insistir, é claro que tem que haver uma disciplina, sim, uma organização dentro da sala, sim, senão o professor não dá conta. Mas não deve ser esse o objetivo principal, ok? Sobretudo porque atrás da pele, atrás do corpo, dentro dessa cabeça dessa criança, existe um universo que precisa ser explorado, que precisa ser conhecido e, sobretudo, respeitado. Ok? Então, profissionais da área, é bonitinho ver a criança quando chega num consultório médico, quando chega até mesmo na escola, se sentar, às vezes até cruzar as perninhas. É bonitinho? É. Só que não faça disso o objetivo principal da sua aula e nem da vida daquela criança. Ok? A gente sabe que muitas vezes uma criança no chão, num cantinho dela, dentro de uma barraquinha, sobre uma almofada, num cantinho onde ela se sinta realmente melhor, a gente vai ter muito mais desenvolvimento, porque ela vai estar evidente, ao contrário do que eu vi no meu netinho, né? Ali, ela vai estar sorridente e feliz. E é isso que importa, não é? Muito obrigada a todos e até a próxima.